As árvores são, sem dúvida, uma das maravilhas mais impressionantes e encantadoras da natureza. Elas vêm em uma incrível variedade de formas, tamanhos e características, cada uma trazendo consigo algo único e especial. Imagine passear por uma floresta repleta de árvores tão mágicas que parecem ter saído das páginas de um conto de fadas. Algumas se destacam por sua imponência e longevidade, enquanto outras nos encantam com suas cores vibrantes ou formas singulares. Espalhadas pelos 4 cantos do mundo, cada uma dessas árvores conta uma história própria, refletindo a imensa diversidade e a inesgotável beleza do nosso planeta. Que tal embarcar em uma jornada para conhecer algumas das árvores mais extraordinárias ao redor do globo? Fique atento, você não vai acreditar no que seus olhos irão ver. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 30ª. Árvore de glicínias, Japão. As árvores de glicínias do Japão são famosas por suas impressionantes flores em cachos. Esta árvore é um tipo de trepadeira florida que pode ser cultivada de forma a crescer como uma árvore. Quando floresce, ela fica coberta por longos cachos de flores cor-de-rosa, roxas, brancas ou azuis que pendem como uma linda cortina. Uma das mais famosas árvores de glicínias está localizada no Parque das Flores de Ashikaga, na província de Tochigi. Esta árvore tem mais de 150 anos e cobre uma grande área, criando uma cena mágica digna de um conto de fadas. As flores abrem entre o final de abril e o meio de maio, atraindo muitos visitantes que vêm admirar sua beleza. As árvores de glicínia simbolizam o amor e a longevidade na cultura japonesa, e suas flores têm uma fragrância doce e agradável, aumentando ainda mais seu charme. 29ª. Carvalho Anjo, Estados Unidos. O Carvalho Anjo é um enorme carvalho localizado na Carolina do Sul, Estados Unidos. Estima-se que ele tenha cerca de 1.400 anos de idade, o que o torna uma das árvores mais antigas do país. Com cerca de 20 metros de altura e uma copa que cobre uma área de 27 metros de largura, seus galhos enormes criam um espaço de abrigo com uma ampla sombra. Ele compartilha seu nome com o parque onde fica, o Parque Angel Oak. Sua casca é espessa e cheia de sulcos, com galhos que se torcem e retorcem em formas impressionantes. O Carvalho Anjo é um símbolo icônico de força e resiliência, tendo sobrevivido a furacões e outras condições climáticas desafiadoras ao longo dos séculos. As pessoas o visitam para se maravilhar com sua grandeza e sentir uma conexão com a longa história da natureza. 28ª. Pando, Estados Unidos. Pando, localizado nos Estados Unidos, é um extraordinário bosque do estado de Utah. O que o torna tão especial é que, apesar do que aparenta, ele não é um conjunto de árvores independentes, mas um gigantesco espécime de álamos trêmulo, com todas as árvores conectadas por um único sistema de raízes. Este bosque cobre mais de 400 metros quadrados e tem uma idade estimada de 80 mil anos, tornando-o um dos maiores e mais antigos organismos vivos da Terra. Cada árvore do pando parece ser um indivíduo, mas na verdade são clones uma da outra, todas crescendo a partir da mesma rede de raízes subterrâneas. Este sistema radicular permite que as árvores compartilhem nutrientes e apoiem umas às outras, o que as ajuda a sobreviver no ambiente desafiador das montanhas rochosas. 27ª. Velha Tico, Suécia. Velha Tico é uma árvore fascinante localizada na Suécia, conhecida por ser incrivelmente antiga. É um abeto norueguês clonal, o que significa que cresce repetidamente a partir do mesmo sistema de raízes. As partes visíveis da árvore, como galhos e tronco, morrem, mas novos continuam crescendo a partir das mesmas raízes. Esse processo permitiu que a velha Tico sobrevivesse por cerca de 9.560 anos. A árvore foi descoberta em 2004 por cientistas que estudavam as florestas antigas da região. Eles descobriram que a velha Tico não é apenas antiga, mas também muito resistente, capaz de sobreviver em condições adversas. Ela pode ser encontrada em um local remoto da montanha Fullufjellet, onde suporta temperaturas frias e ventos fortes. Apesar de sua idade, a árvore é relativamente pequena, medindo apenas cerca de 5 metros de altura. 26ª. As árvores de Deadvlei, Namíbia. As árvores de Deadvlei são uma visão impressionante e misteriosa no deserto da Namíbia.
Esta área, conhecida também como Dead Valley, tem árvores mortas muito antigas, localizadas no que hoje é um grande depósito de sal que secou há mais de 900 anos. Essas árvores são da espécie espinho de camelo, e seus galhos, hoje enegrecidos, contrastam fortemente com o branco do sal e o laranja das dunas de areia. Ao redor, as árvores parecem mortas porque o clima mudou e elas não recebem mais água. Mesmo assim, seus fortes troncos retorcidos atravessaram séculos, criando uma paisagem surreal e marcante. A extrema secura da região ajudou a preservar as árvores, tornando-as um tema perfeito para fotógrafos e amantes da natureza. 25ª Baobá africano. O baobá é uma árvore extraordinária encontrada em toda a África. Ela é frequentemente chamada de árvore da vida, por causa de seus muitos usos e características impressionantes. Esta árvore gigante pode crescer até 25 metros de altura, e seu tronco pode atingir até 9 metros de largura. O tronco armazena água, ajudando-a a sobreviver a longas secas. O baobá tem uma aparência única. Sua casca cinza e espessa é lisa e seus galhos se espalham como raízes, fazendo com que pareça estar de cabeça para baixo. Na estação seca, ela fica coberta por grandes folhas verdes e durante a estação chuvosa surgem flores brancas. A árvore produz um fruto conhecido como pão de macaco, que é rico em vitamina C e utilizado na culinária. Suas folhas e sementes também são consumidas ou utilizadas na medicina tradicional. 24ª Figueira estranguladora. A figueira estranguladora é uma árvore fascinante conhecida por seu padrão de crescimento incomum. Ela começa como uma semente que cai entre os galhos de outra árvore e então desce suas raízes, que envolvem a árvore hospedeira. Com o tempo, essas raízes engrossam e crescem, eventualmente cercando e sufocando a árvore hospedeira. Este processo pode fazer com que a árvore hospedeira fique completamente escondida pelas enormes raízes e tronco da figueira estranguladora. Além de figueira estranguladora, ela às vezes é chamada de árvore estranguladora. Existem várias espécies de figueiras estranguladoras, e elas podem ser encontradas em florestas tropicais e subtropicais em todo o mundo. Elas desempenham um papel importante em seus ecossistemas, fornecendo abrigo e alimento para muitos animais, incluindo pássaros e insetos. 23ª Árvore da Vida, Bahrein. A Árvore da Vida no Bahrein é uma famosa árvore do gênero Prosopis. Localizada solitariamente no meio de um deserto, esta árvore, também conhecida como Shajarat al-Hayat em árabe, se destaca porque é a única árvore em quilômetros. Ela tem cerca de 400 anos e é conhecida por sua resiliência, prosperando em um ambiente extremamente seco, sem nenhuma fonte de água visível nas proximidades. A árvore atinge cerca de 10 metros de altura e tem uma copa ampla que oferece um pouco de sombra no forte calor do deserto. Ela tornou-se um símbolo de esperança e resistência, pois parece desafiar as probabilidades ao sobreviver em um lugar tão árido. Os turistas costumam vir ver esta árvore, maravilhados com sua capacidade de prosperar em um local onde nada mais cresce. 22ª Kauri, Nova Zelândia. A árvore kauri, nativa da Nova Zelândia, é uma das maiores e mais antigas espécies de árvores do mundo. Conhecida cientificamente como Agathis australis, ela também é chamada de kauri da Nova Zelândia, ou simplesmente kauri. Essas árvores podem crescer mais de 46 metros de altura e ter troncos com mais de 9 metros de diâmetro. Elas têm uma casca espessa e escamosa que as protege de pragas e doenças. As árvores kauri são muito antigas, com a idade de alguns indivíduos estimada em cerca de 2.500 anos de idade e outros podendo ser ainda mais velhos. Elas já cobriram grandes áreas da Nova Zelândia no passado, mas hoje são encontradas principalmente em florestas protegidas. A kauri também é conhecida por sua madeira valiosa, que é usada pelo povo maori para construir e esculpir. 21ª A Árvore da Seda, China. Localizada na China, a Árvore da Seda, também conhecida pelo seu nome científico, Albizia julibrissan, é uma árvore impressionante e muito bonita. Sua característica mais notável são suas flores rosas fofas que parecem pompons de seda macia. Essas flores desabrocham no verão e atraem abelhas e borboletas, adicionando cores vibrantes à paisagem. A árvore da seda tem grandes folhas semelhantes às de samambaia, que são delicadas e graciosas, fazendo com que a árvore pareça elegante, mesmo quando não está florescendo. As folhas fecham à noite e durante o mau tempo, o que é uma característica única da árvore. Ela também é conhecida por seu rápido crescimento e capacidade de prosperar em uma variedade de tipos de solo.
Ela pode atingir alturas de até 9 metros e é frequentemente usada em jardins e parques por sua beleza e sombra ampla. 20ª, Pinheiro Wollemi, Austrália. O pinheiro Wollemi é uma árvore rara e antiga nativa da Austrália. Conhecida cientificamente como Wollemia nobilis, ela é às vezes chamada de pinheiro Wollemi ou simplesmente Wollemi. Esta árvore é considerada um fóssil vivo, porque se pensava que estava extinta até ser descoberta em 1994 em uma parte remota do Parque Nacional Wollemi, em New South Wales. A Wollemi tem uma aparência única, com folhas verde escuro semelhantes às de samambaia e uma casca áspera em comum. Ela pode crescer até 40 metros de altura e tem uma copa larga e espessa. Mas o que a torna especialmente fascinante é sua linhagem antiga, que remonta a cerca de 200 milhões de anos, na época dos dinossauros. 19ª, Jomonsugi, Japão. O Jomonsugi é uma árvore antiga encontrada na ilha de Yakushima, no Japão. É uma árvore gigante da espécie Cryptomeria japonica e uma das árvores vivas mais antigas do mundo. Algumas estimativas dizem que tem entre 2.100 e 67.200 anos, embora sua idade exata ainda seja debatida. A árvore foi nomeada em referência à Era Jomon, uma era pré-histórica do Japão, o que dá uma ideia de sua idade. A Jomonsugi tem cerca de 25 metros de altura e a circunferência de seu tronco chega a 16 metros. Seu enorme tamanho e idade fazem dela um símbolo de força e resistência. Localmente, ela às vezes é chamada de Yakusugi, que significa cedro de Yakushima. 18ª, Árvore Tule, México. A árvore Tule, também conhecida como Árbol del Tule, é uma cipreste Montezuma gigante localizada em Oaxaca, no México. Ela é famosa por ter o tronco mais largo de qualquer árvore do mundo, medindo cerca de 42 metros de circunferência. Esta enorme árvore tem entre 1.200 e 3 anos de idade, o que a torna uma das árvores vivas mais antigas. A árvore Tule fica na cidade de Santa Maria del Tule, e seu enorme tronco parece quase um pedaço gigante de madeira retorcida. A casca da árvore é coberta por padrões e formas únicas que algumas pessoas acreditam que se assemelham a animais ou rostos. 17ª, Ficus macrophylla, Austrália. A Ficus macrophylla, também conhecida como figueira da Austrália, é uma impressionante árvore nativa da Austrália. Esta árvore é famosa por suas folhas grandes e brilhantes e seu tamanho enorme. Ela pode ultrapassar 18 metros de altura e se espalhar, criando uma copa grande e densa que fornece bastante sombra. Uma das características mais interessantes desta figueira são suas raízes aéreas. Essas raízes crescem dos galhos e ajudam a apoiar a árvore, tornando-a ainda mais impressionante. A casca da árvore é áspera e texturizada, incrementando sua aparência única. A figueira da Austrália é frequentemente plantada em parques e grandes jardins por causa de sua beleza e sombra. Ela também é popular como árvore de rua em muitas cidades australianas. 16ª, Pinus aristata, Estados Unidos. O Pinus aristata é uma árvore bem conhecida. Encontrada nos Estados Unidos, especialmente nas Montanhas Brancas da Califórnia, ela é conhecida por sua idade incrível. O Pinus aristata é uma das árvores vivas mais antigas da Terra. Algumas dessas árvores têm mais de 5.000 anos de idade. O pinheiro Pinus aristata é frequentemente chamado de Árvore Matusalém, em homenagem a um dos espécimes mais antigos já registrados, que costumava ser considerado a árvore mais antiga até ser superado por outro Pinus aristata. Essas árvores são famosas por suas formas retorcidas, que são causadas pelo clima severo e más condições do solo. Sua madeira é extremamente densa e resistente à decomposição, o que os ajuda a sobreviver por milênios. 15ª Sequoia gigante, Estados Unidos. A sequoia gigante é uma das árvores mais impressionantes do mundo. Encontrada principalmente nas montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, estas árvores são conhecidas por seu enorme tamanho e idade. Elas podem crescer mais de 91 metros de altura e ter troncos que podem ter mais de 9 metros de largura. A maior dessas árvores é chamada de General Sherman e é a maior árvore em volume da Terra. A sequoia gigante é às vezes chamada de Sequoia dendron giganteum, que é seu nome científico. Elas são famosas por sua espessa casca marrom avermelhada, que ajuda a protegê-las de incêndios e pragas. Essas árvores podem viver por mais de 3.000 anos, tornando-as alguns dos organismos vivos mais antigos do planeta. 14ª, Figueira de Bengala, Índia. A figueira de Bengala, também conhecida como Banyan indiana ou Ficus bengalensis, é uma conhecida árvore nativa da Índia que tem algumas características únicas.
O que a torna tão especial é sua ampla copa e raízes aéreas. Ao contrário da maioria das árvores, a figueira de Bengala desenvolve raízes em seus galhos, que eventualmente tocam o chão e formam novos troncos. Isso cria uma rede de troncos e uma vasta área sombreada. Algumas figueiras de Bengala podem cobrir vários hectares, com seus galhos e raízes formando um labirinto denso e interconectado. A figueira de Bengala mais famosa fica na cidade de Anantapuram, na Índia, conhecida como a Grande Árvore Banyan. Estima-se que ela tem cerca de 250 anos e se espalha por mais de 14 mil metros quadrados. 13ª. Árvores esculpidas, Austrália. As árvores esculpidas da Austrália são fascinantes e incomuns. Essas árvores são conhecidas por suas formas artísticas únicas criadas pela própria natureza. O termo árvores esculpidas geralmente se refere às árvores do Parque Nacional Grampians, em Victoria. Aqui, as árvores têm troncos e galhos naturalmente retorcidos, dando-lhes uma aparência quase escultural. As formas das árvores são formadas por uma combinação de fatores, como ventos fortes, condições do solo e a idade das árvores. O ambiente hostil moldou essas árvores até assumirem formas incríveis, fazendo com que pareçam esculturas vivas. Elas não são apenas visualmente impressionantes, mas também um ótimo exemplo de como a natureza pode criar sua própria arte. 12ª. Árvore Wawona, África do Sul. A árvore Wawona, encontrada na África do Sul, é uma árvore notável e incomum. Ela é famosa por suas vagens de sementes gigantes, que podem crescer até ficarem bastante grandes, parecendo algo de um filme de ficção científica. A árvore tem uma aparência diferente, com uma copa larga e casca áspera. A árvore prospera no climas quentes da África do Sul e é frequentemente encontrada em savanas e áreas secas. Seus frutos impressionantes não são interessantes apenas pela aparência. Eles desempenham um papel importante na reprodução das árvores. Dentro dos frutos estão sementes que ajudam a árvore a se espalhar para novas áreas. 11ª. Dragoeiro, Ilhas Canárias. O dragoeiro, também conhecido como sangue de dragão ou pelo seu nome científico, Dracaena draco, é uma conhecida árvore nativa das Ilhas Canárias. Ela é famosa por sua aparência única e pela sua resina vermelha brilhante, chamada de sangue de dragão, que flui de seu tronco quando cortada. Esta resina foi historicamente usada como corante e remédio. O dragoeiro tem um formato único, com um tronco grosso e uma copa de folhas em forma de guarda-chuva. Seus galhos ficam espalhados de uma forma que lembra um guarda-chuva aberto, ou a cauda de um dragão. A árvore pode viver por centenas, até milhares de anos. Acredita-se que alguns espécimes tenham mais de 1000 anos. 10ª. Cerejeira Yoshino, Japão. A cerejeira Yoshino, também conhecida como prunus, vezes e edoenses, é uma árvore deslumbrante do Japão, famosa por suas lindas flores cor-de-rosa. Toda primavera, esta cerejeira explode em um mar de delicadas flores com tom rosa pálido, criando cenas de tirar o fôlego em jardins e parques. A cerejeira Yoshino é frequentemente vista em festivais e celebrações públicas, especialmente durante o Hanami, uma tradição onde as pessoas se reúnem para admirar as flores de cerejeira. Essas árvores podem crescer até mais de 9 metros de altura e ter uma copa ampla. São populares em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, onde muitas são plantadas na capital federal, Washington, como parte do Festival Nacional da Flor de Cerejeira. 9ª. Flamboyant, Madagascar. A flamboyant, também conhecida como acácia rubra, é uma árvore belíssima, encontrada em Madagascar e em outras regiões tropicais. Ela é famosa por suas flores vermelhas brilhantes que florescem em grandes cachos criando uma vista espetacular. As flores têm 5 pétalas e parecem estar em chamas. É por isso que a árvore, às vezes, é chamada de flamboyante, que em francês quer dizer extravagante. Esta árvore tem uma copa ampla que fornece bastante sombra, tornando-a uma escolha popular para jardins e parques. Suas folhas são suaves ao toque e delicadas, aumentando a aparência graciosa da árvore. A flamboyant pode crescer até 12 metros de altura e tem uma ampla extensão, o que dá a ela uma posição de destaque em qualquer paisagem. 8ª. Árvore de bordo, Canadá. O bordo, encontrado em todo o Canadá, é bem conhecido por suas belas cores de outono. Nessa estação, suas folhas adquirem tons vibrantes de vermelho, laranja e amarelo, criando uma exibição deslumbrante. Esta árvore também é famosa pela seiva que produz, que é usada para fazer xarope de bordo, uma cobertura doce apreciada por muitos. As folhas das árvores de bordo tipicamente têm 5 pontas e têm um formato bem específico que as torna fáceis de reconhecer.
No Canadá, a folha de bordo é um símbolo nacional e está presente na bandeira do país. As árvores de bordo podem crescer bastante, atingindo alturas de até 30 metros. Elas prosperam em climas temperados e são frequentemente encontradas em florestas e parques. Além de bordo, às vezes são chamadas de padreiro ou sicômoro, dependendo da espécie. Sétima, eucalipto arco-íris, Filipinas. O eucalipto arco-íris, também conhecido como eucalipto da Nova Guiné, ou pelo seu nome científico, Eucalyptus deglupta, é uma árvore verdadeiramente espetacular nativa das Filipinas. O que a destaca é sua casca colorida. À medida que a casca se descola, ela revela camadas brilhantes de verde que gradualmente mudam para azul, roxo e vermelho. Este processo gradual cria um efeito de arco-íris no tronco da árvore, dando-lhe o seu nome. A árvore cresce até atingir quase 71 metros de altura e é frequentemente encontrada em florestas tropicais. O eucalipto arco-íris prospera em climas quentes e úmidos e é admirado pela sua aparência vibrante. As suas cores marcantes tornam ele um favorito entre fotógrafos e amantes da natureza. Sexta, cipreste, Estados Unidos. O cipreste, comumente encontrado nos Estados Unidos, é conhecido por sua aparência única e marcante, em particular o cipreste calvo, uma espécie popular famosa por sua capacidade de prosperar em áreas alagadas, como pântanos. Essas árvores têm uma aparência distinta, com folhas emplumadas em forma de agulha e troncos grossos e nodosos que muitas vezes parecem crescer para fora da água. Uma de suas características mais interessantes são os crescimentos esponjosos em forma de cone que se projetam do solo ao redor da base da árvore. Os cientistas acreditam que essa parte da planta ajuda na estabilidade e na ingestão de oxigênio no solo pantanoso. O cipreste calvo, também às vezes chamado de cipreste dos pântanos, pode viver por mais de 1000 anos e atingir alturas impressionantes, tornando-o uma parte notável da paisagem americana. Quinta, Quaking Aspen, Estados Unidos. O álamo trêmulo, também conhecido como Populus tremuloides, é uma famosa árvore encontrada principalmente na América do Norte. Ela é conhecida por suas lindas folhas em cores brilhantes, que tremulam ao vento criando um efeito de luzes piscantes. Foi por isso que ela recebeu esse nome. Uma das características mais interessantes do álamo trêmulo é o seu grande sistema de raízes, que conecta todas as árvores em um único bosque. Isso significa que as muitas árvores que você vê em um grupo são, na verdade, parte de um único organismo gigante. O maior desses bosques é chamado Pando, localizado no estado de Utah, que é considerado um dos mais antigos e pesados organismos vivos na Terra. No outono, as folhas mudam para um amarelo brilhante, tornando as árvores especialmente impressionantes. Quarta, árvores Ómulfur, Islândia. As árvores Ómulfur, na Islândia, são únicas devido à sua natureza resiliente. Estas árvores, também conhecidas como árvores anãs, crescem em condições adversas onde muitas outras plantas talvez não resistiriam. O clima frio, os ventos fortes e o solo vulcânico tornam o ambiente difícil para as árvores. Como resultado, as árvores Ómulfur geralmente têm uma aparência atrofiada e retorcida. Elas geralmente crescem muito lentamente e permanecem pequenas, com algumas árvores atingindo apenas alguns poucos metros de altura. Apesar do seu tamanho, estas árvores são incrivelmente resistentes e podem viver durante muitos anos. As suas formas únicas e o ambiente desafiante em que crescem tornam elas um tema fascinante tanto para os entusiastas da natureza como para os cientistas. Terceira, Floresta Torta, Polônia. A Floresta Torta na Polônia, também conhecida pelo seu nome local, Krzywy Las, é um misterioso bosque da Polônia. Localizado perto da vila de Nowe Czarnowo, esta floresta é famosa por seus pinheiros incomuns. Cerca de 400 dessas árvores têm troncos curvos que se curvam acentuadamente para o norte, criando uma paisagem única e intrigante. A maioria das árvores tem cerca de 80 anos e foi plantada após a Segunda Guerra Mundial. A razão por trás dessas formas estranhas ainda não está clara. Algumas teorias sugerem que elas foram dobradas intencionalmente quando ainda jovens para serem usadas em móveis ou na construção de barcos. Outros acham que pode ser devido ao peso da neve ou a um fator ambiental. Apesar do mistério, a Floresta Torta é um destino popular para turistas que ficam intrigados com seu cenário estranho e pelo grande número de eucaliptos. Segunda, Eucaliptus, Austrália. O eucalipto, nativo da Austrália, é uma das árvores mais conhecidas do mundo. Reconhecido por sua casca colorida, que descasca revelando tons vibrantes de verde, laranja e azul, ele é uma verdadeira maravilha natural. Os eucaliptos podem crescer muito,
com algumas espécies atingindo mais de 9 metros de altura. Essas árvores também são conhecidas por seu cheiro forte, que vem do óleo em suas folhas. Este óleo é usado em muitos produtos, como remédios e materiais de limpeza. Os eucaliptos são incrivelmente resistentes e podem sobreviver em vários climas, desde regiões secas até florestas úmidas. Eles desempenham um papel crucial no ecossistema, fornecendo habitat e alimento para muitos animais. Os coalas, por exemplo, dependem fortemente de folhas de eucalipto como sua principal fonte de alimento. Primeira, árvore oca, Estados Unidos. A árvore oca, na Califórnia, é uma notável e histórica sequoia gigante. Também conhecida como túnel-tronco, ela ganhou fama porque grande parte de seu tronco foi escavada pelo fogo. No início da década de 1930, as pessoas decidiram cortar um túnel através do tronco oco para que os carros pudessem passar por ele. Isso tornou a árvore uma atração popular na estrada. A árvore é enorme, com quase 84 metros de altura e um tronco com mais de 9 metros de diâmetro. Apesar de ser oca, ela continua viva e ainda está crescendo. A árvore oca está localizada no Parque Nacional Sequoia e faz parte de uma floresta que inclui algumas das maiores e mais antigas árvores do mundo. Obrigado por assistir outro episódio. Enquanto você ainda está aqui, clique no próximo vídeo para ver mais conteúdo de qualidade.